Boa noite, nós somos o grupo 2 e o nosso tema é sobre metais como disruptores endócrinos. Pode descer. O nosso grupo é composto por Gabriela Assis, que sou eu, Jaqueline Cruz, Larissa Cordeiro e Sofia Marques. Pode descer. Aqui está o nosso sumário com os assuntos que a gente vai abordar ao decorrer da nossa apresentação, que seriam eles introdução, o que são metais como disruptores endócrinos, principais metais e seus efeitos endócrinos, mecanismo de ação, danos à saúde, exposição e fonte, prevenção e detoxificação e, por fim, a conclusão. Pode descer. Bom, antes de fato a gente adentrar para o nosso tema em si, do nosso seminário, a gente colocou aqui uma breve introdução sobre o que seria esses disruptores endócrinos. E eles são nada mais, nada menos que substâncias químicas que podem interferir no nosso sistema hormonal, né? Nosso sistema hormonal humano. E eles têm a capacidade através de duas formas. Ou eles bloqueiam esses hormônios essenciais, ou eles imitam esses hormônios essenciais. E claro que quando eles entram em ação fazendo uma dessas duas capacidades que eles têm de fazer, nossa saúde ela é posta em risco porque vai alterar as funções metabólicas normais do nosso corpo, como, por exemplo, questão de crescimento, questão de fertilidade e reprodução. E o principal erro do que faz isso acontecer é justamente porque esses disruptores endócrinos, essas substâncias, eles têm uma estrutura química muito parecida com a dos hormônios naturais do nosso corpo. Então, os receptores desses hormônios, ao invés deles se ligarem a esses hormônios, eles acabam se confundindo, digamos assim, por conta da estrutura química, que é muito semelhante dessas substâncias químicas com a dos hormônios. E onde a gente pode encontrar, né, esses disruptores endócrinos? A gente pode encontrar em plásticos e embalagens, agrotóxicos, cosméticos e produtos de higiene e poluentes industriais. Então, vale ressaltar, né, que não é só os metais que fazem parte dessa classificação. Também vai ter disruptores endócrinos, essa substância também vai ter da natureza, e também vai ter sintéticos, como eu acabei de citar. Pode passar. Bom, passou uma página a mais. Ah, não, acho que é essa mesmo. É essa mesmo. Como eu falei, né, vai ter alterações no crescimento e também metabólico, como eu citei anteriormente, problemas de fertilidade, e vai ter também maior risco em doenças crônicas como diabetes e também câncer. Pode passar. Por que, que esses metais pesados eles são considerados disruptores endócrinos? Primeiramente, né, pela sua interferência, como eu já falei, eles acabam burlando o nosso organismo e por ter uma estrutura muito parecida com a estrutura dos hormônios naturais, eles acabam se ligando a esses receptores dos nossos hormônios e isso seria a interferência hormonal. O acúmulo no organismo seria justamente a questão do a questão de que eles se acumulam muito no nosso corpo, eles passam muito tempo para sair, e isso pode causar efeitos adversos a longo prazo para a nossa vida. E efeitos em relação à saúde é que a exposição a esses metais pesados está associada a problemas de saúde como distúrbios reprodutivos, como eu citei anteriormente, e também aumento de risco de câncer. Pode descer. E características gerais desses metais.
A primeira que a gente citou aqui vai ser a toxicidade, porque eles são altamente tóxicos, então mesmo que eles sejam expostos a nós em pequenas quantidades, a gente acaba aderindo pouco porque eles são altamente tóxicos. A persistência ambiental é que eles demoram anos para se degradar no meio ambiente. Então, isso é um ponto muito negativo, né? Porque passa anos e anos e a gente acaba tendo contato com eles por conta dessa persistência que ele tem ao meio ambiente. A bioacumulação está relacionado ao acúmulo que ele faz no organismo de qualquer ser vivo, principalmente no tecido adiposo, que é onde ele mais se acumula e onde pode causar muitos danos para a nossa vida. Sobre a mobilidade da cadeia alimentar, é basicamente quando esses metais, um exemplo, eles são expostos ao solo, então as plantas absorvem esses metais, então os animais que comem essas plantas e os animais que comem esses animais que acabaram entrando em contato com essas plantas na cadeia alimentar, eles acabam entrando em contato, porque vai progredindo de acordo com a cadeia alimentar. E a diversidade de fontes tem a ver porque a gente acaba tendo contato por várias fontes, alimentos, comidas, objetos que eu acabei citando na introdução. E a diversidade de fontes está em relação a isso. Pode descer. Bom, e como eles interferem no nosso, né, no nosso sistema endócrino? Sobre a interferência receptores, que eu acabei até falando anteriormente, que é por conta dessa semelhança que existe na estrutura química, então eles acabam se ligando. Sobre a alteração e degradação, síntese e degradação hormonal, é porque esses metais, eles podem interferir na produção e na quebra desses hormônios, né, impactando em processos essenciais, como o crescimento. Também vai ter o impacto no desenvolvimento fetal e também infantil, porque prejudica o desenvolvimento do sistema endócrino durante a gestação e também durante a infância. Sobre a disfunção do eixo hipotálamo-hipófise, aí teve uma erro de digitação, porque ele afeta justamente a regulação hormonal central, que interfere, né, diretamente no eixo hipotalâmico e também hipófise. Pode passar. Bom, vou falar agora sobre os principais metais e seus efeitos endócrinos. Bom, a exposição a metais pesados, elas podem causar disfunções endócrinas, interferindo em processos metabólicos, absorção de nutrientes e a homeostase hormonal. Eu trouxe aqui o chumbo, que ele é um metal tóxico amplamente encontrado no ambiente devido à contaminação industrial, que a gente encontra também em tintas antigas e a poluição veicular. E seus efeitos endócrinos, eles incluem a interferência na produção e na regulação de hormônios tireoidanos, reduzindo a função da tireoide. E tem também a alteração na secreção de hormônios adrenais, impactando o metabolismo energético e a resposta ao estresse. Pode passar. Bom, eu trouxe aqui também o cádmio, que ele é encontrado em bactérias, fertilizantes e a fumaça do cigarro. E os seus efeitos endócrinos é a desrupção do eixo hipotálamo-hipófise gonadal, que afeta a produção de esteroides sexuais como estrogênio e testosterona. Eles também comprometendo a função renal, reduzindo a absorção de micronutrientes essenciais para o equilíbrio metabólico. Pode passar. Trouxe também o mercúrio, que ele é encontrado em peixes contaminados e emissões industriais. E eles alteram na função da glândula tireoide, interferindo na produção dos hormônios T3 e T4. E tem também a modulação do sistema endócrino, que é via estresse oxidativo, ou seja, ela vai impactar o metabolismo lipídico e a homeostase da glicose. Pode passar. Trouxe também o arsênio, que ele está presente na água contaminada, pesticidas e produtos industriais. E eles têm interferência no metabolismo da glicose e na resistência à insulina, ou seja, eles vão aumentar o risco de diabetes do tipo 2. Tem também a disfunção tireoidiana devido à inibição da captação de iodo e alteração na síntese de hormônios da tireoide. Pode passar.
E por último, a gente trouxe o alumínio, que ele é encontrado em utensílios de cozinha, alimentos processados e antiácidos. E eles vão ter alteração na absorção e metabolismo de ferro, cálcio e magnésio, ou seja, vão afetar a homeostase mineral. E tem também o potencial de neurotoxicidade, com impacto na função da glândula pineal. E eles vão poder interferir na produção de melatonina e nos ritmos circadianos. Pode passar. Pode passar. Bom, os mecanismos de ação. Os metais pesados, eles exercem seus efeitos por meio de diversos mecanismos de ação que impactam o funcionamento do sistema endócrino e metabólico. Aqui a gente trouxe o mimetismo hormonal e a interferência nos receptores, que são alguns metais pesados como o cádmio e o arsênio, que eles podem imitar hormônios naturais do organismo e se ligar aos receptores, causando respostas hormonais inadequadas. E esse mimetismo ele pode resultar na desregulação endócrina, ou seja, eles vão afetar o metabolismo e a homeostase hormonal. E a gente pode auxiliar com a suplementação de minerais como zinco e selênio, que eles vão competir com esses metais pesados e vão eliminar do nosso organismo. Pode tirar. Pode passar. Bom, também tem a interferência na síntese e na secreção de hormônios. Metais como o chumbo e mercúrio, eles podem inibir enzimas essenciais para a síntese e a secreção hormonal. Eles vão resultar em deficiências hormonais que afetam os processos metabólicos e nutricionais. Essa inibição enzimática, ela pode prejudicar a conversão de precursores hormonais em hormônios ativos. Ou seja, elas vão impactar nas funções como o metabolismo energético e a regulação do apetite e o equilíbrio mineral. E a gente pode controlar com a dieta anti-inflamatória, rica em antioxidantes, como vitamina C e E, que vai minimizar os danos celulares. Pode passar. Bom, e por último, eu trouxe a indução de estresse oxidativo e inflamação. Bom, essa exposição a metais pesados, elas podem levar ao aumento da produção de radicais livres, causando estresse oxidativo e inflamação crônica. Ou seja, esse processo ele pode danificar tecidos crônicos, interferindo na sinalização hormonal e na absorção de nutrientes. Esse estresse oxidativo ele compromete a função celular e pode contribuir para o desenvolvimento de resistência à insulina, a dislipidemia e outros distúrbios metabólicos. E a adoção de uma alimentação rica em compostos antioxidantes como polifenóis e flavonoides, encontrados em frutas vermelhas e chá verdes, podem reduzir essa ação no nosso organismo. Pode passar. Da saúde, e como foi dito, os metais pesados eles podem causar uma série de problemas na nossa saúde, afetando diversas funções do nosso corpo. E um dos tópicos que nós quisemos abordar foi os distúrbios da tireoide. A exposição desses metais pesados, eles podem interferir na produção e na regulação dos hormônios tireoidianos. Pode causar o hipotireoidismo, que é a baixa produção dos hormônios da tireoide, e o hipertireoidismo, que é o excesso da produção desses hormônios. O mercúrio, por exemplo, ele pode causar uma alteração metabólica que é um elemento essencial para a função tireoidiana, né? Ele pode atrapalhar a absorção do iodo no nosso organismo. A gente também vai falar sobre a alteração no metabolismo e na obesidade, que, novamente, a alta exposição a esses metais, eles podem influenciar o armazenamento de gordura e a produção de hormônios relacionados ao apetite e o bem-estar. Estudos pesquisadores, eles indicam que os estudos sugerem que o chumbo, por exemplo, ele pode contribuir para a obesidade e alterar os mecanismos hormonais que regulam a ingestão de alimentos e o metabolismo da gordura. Pode passar. Também vai ter efeito na reprodução e no desenvolvimento. No caso dos homens, podem afetar na
pode afetar na espermogênese e causar a infertilidade. E no caso das mulheres, pode causar distúrbios hormonais que afetam a ovulação e a gravidez. E, além de tudo, esses metais pesados, eles podem prejudicar o desenvolvimento fetal infantil, porque eles causam alteração tanto no crescimento quanto nas questões cognitivas do feto. Efeitos neurológicos e cognitivos. Quando você tem excesso desses metais pesados no seu organismo, você pode ter dificuldade na aprendizagem. Por exemplo, a dificuldade, por exemplo, para memorizar coisas e alterações de humor, e também pode acarretar o desenvolvimento de doenças neurológicas, como o Alzheimer e etc. O mercúrio, ele é um mineral que está muito associado a esses danos irreversíveis. Próximo slide. Nós também temos os distúrbios ósseos e minerais, que está muito relacionado ao chumbo, que, em particular, pode interferir na absorção do cálcio e na função óssea, aumentando o risco, por exemplo, de fraturas e doenças ósseas como a osteoporose. Também existe o risco de desenvolver câncer e doenças crônicas. Ele está muito associado ao crescimento do câncer de pulmão, pele, fígado, e também pode contribuir no desenvolvimento de doenças crônicas, como doenças cardiovasculares, diabetes e doenças renais também. Pode passar. Falar sobre focos de exposição e fontes desses metais pesados. Um dos focos de contaminação desses metais pesados são a água e o solo. A água potável, ela pode estar contaminada com esses metais, assim como o solo. E muitas dessas contaminações são causadas pela indústria, através do derramamento de resíduos tóxicos ou o contato direto com os contaminantes. Também vai ter os alimentos contaminados por metais pesados. A contaminação, ela vai ser uma das principais fontes de exposição a esses metais. Por exemplo, alimentos como peixe, frutos do mar, vegetais cultivados em solos contaminados, por exemplo, com esses metais pesados, eles tendem a ter um acúmulo desses minerais. E o consumo de alimentos contaminados, ele pode resultar na exposição crônica, especialmente da população em vulnerabilidade social, que às vezes não tem acesso aos melhores tipos de alimentos. Pode passar. Esse daqui eu acredito que é um dos que nós mais temos contato, que a gente sempre tem, a maioria das pessoas tem uma garrafa de alumínio, ou até panelas e garrafas também, tanto a plástica que a gente usa no nosso dia a dia, descartável, quanto essas que a gente usa no consumo diariamente. Esses utensílios de cozinha, principalmente embalagens, e panelas com recipientes de alumínio e outros metais, elas podem liberar substâncias tóxicas quando elas são aquecidas ou entram em contato com alimentos ácidos. E, além disso, alguns metais pesados, eles podem estar presentes no revestimento dessas embalagens. E aí, pode ser, por exemplo, latas, garrafas, e pode acabar resultando essa exposição no consumidor. Pode passar. E, por último, poluição ambiental e exposição ocupacional. A poluição do ar, que está muito presente no nosso dia a dia, através das indústrias ou até a própria emissão de CO2, da água e do solo também, elas, principalmente por atividades industriais, tem essa exposição ocupacional desses metais pesados, como em minas, fábricas, que são fontes significativas dessas exposições, principalmente nos trabalhadores de comunidades próximas, né? A inalação dessas partículas contaminadas, principalmente no ar, ou no contato com os materiais industriais, ela pode resultar em níveis elevados de metais pesados no organismo.
prejudicar todas as nossas funções hormonais. Essas fontes e essas exposições, elas exigem ação de prevenção a fim de controlar os riscos da saúde da população, né? Isso daí é uma questão de saúde pública. E além dessas medidas, é muito importante limitar a liberação desses metais no ambiente. Então, a gente tem que ficar muito ligado, principalmente nas indústrias, que são os principais responsáveis por isso. Agora a gente entra em prevenção e detoxificação. A gente vai falar sobre a regulamentação e controle da exposição. A exposição a esses disruptores, ela ocorre através de alimentos, água, ar, produtos de uso diário, plásticos, que Jaqueline citou, as garrafas, e cosméticos como produtos de skincare ou de uso diário, como desodorante, e podem ser evitadas através de regulamentações rigorosas que limitem a presença dessas substâncias em produtos, e políticas que reduzam ou limitem esses disruptores endócrinos nos processos de fabricação. Alimentos que auxiliam na eliminação dos metais. A água, ela ajuda muito nessa eliminação, porque ela facilita a excreção de substâncias nocivas pelos rins, e os alimentos, como vegetais crucíferos, que contêm compostos que estimulam a detoxificação hepática, e os ricos em fibras, eles ajudam a eliminação de toxinas através do trato gastrointestinal. Alguns alimentos, eles também têm propriedades de auxiliar na eliminação de metais pesados. Estratégias nutricionais para minimizar os efeitos. Uma dieta equilibrada e rica em nutrientes pode fortalecer o sistema endócrino a reduzir esses impactos negativos dos disruptores endócrinos. E aí, para minimizar, a gente precisa de uma dieta equilibrada e rica em nutrientes, porque ela vai fortalecer o sistema endócrino e reduzir os impactos negativos. Antioxidantes também, eles combatem o estresse oxidativo causado por essas substâncias, e ácidos graxos ômega 3. Tem propriedade anti-inflamatória e protege o organismo. E é importante evitar o consumo de alimentos ultraprocessados e preferir alimentos orgânicos, ou seja, naturais, porque evita essa ingestão de pesticidas e outros químicos. Aí a gente entra em considerações finais, conscientização sobre metais disruptores endócrinos. A educação da população sobre os riscos associados aos disruptores é muito importante, podendo ser por meio de campanhas ou de entrega de bilhetes, que é muito comum hoje em dia, com essas informações, para conscientizar as pessoas sobre isso. Através até do fala-fala, você, sabendo dessa informação, você já vai repassando para outras pessoas e elas ficam sabendo sobre isso, sobre esse risco. O papel da nutrição na mitigação dos efeitos. A nutrição, ela tem um papel importante, né, na defesa do organismo contra esses efeitos nocivos dos disruptores. Então, profissionais de saúde, eles devem orientar os pacientes sobre escolhas de alimentos e potencializar essas defesas. E, por fim, a necessidade de mais pesquisa e regulamentação, porque mesmo já existindo pesquisa sobre os efeitos adversos dos disruptores, é preciso aprofundar mais nesse assunto para entender como acontece e qual é a reação que vai ter a longo prazo. Assim, a gente vai poder se preparar para o que vai vir adiante, visto que todo mundo, hoje em dia, está sempre exposto a essas substâncias, né? Assim, a gente consegue se prevenir do que vai vir adiante no nosso futuro. Então, aqui eu coloquei que a colaboração entre cientistas, legisladores e sociedade é essencial para enfrentar esse desafio, que é a necessidade de mais pesquisas sobre disruptores endócrinos. Em resumo, a combinação de políticas públicas eficazes, educação da população e as estratégias nutricionais, elas podem ajudar na redução desses riscos de disruptores endócrinos. A gente precisa de tudo isso para evitar esse nosso problema futuro. Aí tem as referências bibliográficas que a gente utilizou. Por fim, obrigada pela atenção, professor, e desculpa por qualquer erro de áudio, qualquer coisa. A gente se esforçou aqui para dar tudo certo, foi bem difícil. E qualquer informação errada, mas a gente se esforçou muito.